O Arte Letra traz hoje contos de um jovem autor que desenha personagens com dedicação e delicadeza. É daqui a pouco. Até já! O Arte Letra conversa hoje com Tiago Sogayar Bechara, autor do livro de contos O Vestido de Lese. Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui no Arte Letra. Eu que agradeço, Cristina. É um prazer enorme estar aqui de volta com vocês. Pois é, de volta e é um prazer te receber. Mais uma vez com o seu livro Vestido de Lese. Em outro momento, você já esteve aqui com a professora Maria José Petri e teve justamente para apresentar uma biografia, Cida Moreira, a Dona das Canções. Esse livro, né, que vai ser o tema do nosso programa, O Vestido de Lese, é o seu primeiro livro especificamente de contos? Sim, especificamente de contos, é o primeiro, embora não tenha sido projetado de modo sistemático para que se tornasse um livro de contos, porque eu escrevia histórias em prosa de modo arbitrário e não metodológico, de modo que eu fui tomar consciência de que eu estava fazendo um livro de contos posteriormente. Mas sim, enquanto publicação, projeto editorial, é meu primeiro livro de contos. E é o livro que se chama O Vestido de Lese, que também é o título do primeiro conto. Exatamente. Né, desse livro. Eu gostaria, na verdade, que você falasse, então, por que o nome do livro e do conto, Vestido de Lese, qual o significado de lese? Pronto, isso é uma história engraçada, quer dizer, engraçada não, mas no mínimo curiosa, porque a ideia surgiu do fato de o tecido ser um tecido poroso, não é? Lese é um tecido relativamente fino, que as nossas mães e avós conhecem muitíssimo bem e que as novas gerações, de certa maneira, acabam não tendo tanta referência. Eu queria trabalhar com um tecido que fosse poroso, a metáfora dos buraquinhos, dos furinhos, como o próprio projeto gráfico do livro. Na capa, né, que a gente já tem aqui o detalhe Exatamente, eu fiz desse questão tecido. de que esse projeto gráfico incluísse a imagem do tecido para concretizar, materializar isso, essa ideia da porosidade que tem a ver com o respiro da pele da pessoa que veste o vestido. Quer dizer, é piração de escritor, né? A gente trabalha com símbolos, trabalha com imagens, com ideias abstratas, e a ideia, portanto, era essa, que o tecido fosse poroso. Fiz uma pesquisa e encontrei a lese. Ainda falando sobre esse primeiro conto, que dá nome ao livro, é um conto que se passa em 1929. Exatamente. Né? E nele há algumas referências dessa época, né? Elas podem não ser tão intensas, mas a gente percebe ali uma datação de uma época. Uma Como é que datação você buscou justamente essas referências? especificamente pelo ano da crise, não é? 29 é o crash da Bolsa de Nova York. É o ano em que não só o Brasil, mas o mundo sofreu uma crise e o processo psicológico mais evidente do livro, ou pelo menos aquele no qual eu pretendo colocar luz, é o de um momento de crise psicológica e que tem tudo a ver com o contexto histórico que eu intuitivamente pretendia para o conto, porque o cenário urbano descrito não deixa de ser uma recriação de um ambiente interiorano que eu vivi e vivo até hoje na cidade de origem dos meus pais, dos meus avós, que é a cidade interiorana no Paraná, chamada Ribeirão Claro. É dali que sai toda a inspiração, para usar a palavra que a gente estava conversando agora há pouco a respeito. E é uma cidade muito rica em referências históricas, principalmente na questão do contexto da cafeicultura no Brasil. É uma terra de cafeicultores que sofreu muito com a crise. Inclusive, a imagem do cinema, que está presente no conto e que é um dos motores, né, de ação da personagem, também é o cinema de Ribeirão Claro. Inclusive, eu uso o mesmo nome, o Cine Brasil. E esse cinema, com a crise, foi derrubado. Portanto, as coisas se engendram de modo simbólico e concreto ao mesmo tempo. Pelo menos eu pretendo que se engendrem. Espero que eu tenha conseguido. Mas tem a ver com isso.
Alguns dos seus contos, eles são também dedicados, né? Você, ao fim, na verdade, coloca sempre o nome de cidades, né? E que A parece... cidade onde foi feito, Que é Ribeirão Claro, São Paulo, Ribeirão Claro, ou Lisboa. ou Lisboa. É a minha trindade urbana. São Paulo, Ribeirão Claro, Lisboa. Geralmente são as cidades onde eu mais escrevo, porque são as cidades onde eu tenho família e casa. E agora morando em Portugal, mas antes eu sou nascido em São Paulo, sou paulistano, mas tenho família e casa no interior do Paraná, nessa cidade de Ribeirão Claro. E é a minha cidade do coração, é onde eu estou sempre estive desde de criança, né? Casa de férias, todos os feriados, finais de semana. Portanto, é onde eu passei o maior tempo da minha vida. São Paulo, Ribeirão Claro, agora Lisboa, é onde eu mais escrevo. E essas pessoas para as quais você dedica, elas fazem parte dessas cidades? Como que elas são fonte também de inspiração para a sua criação literária? Isso varia muito de caso para caso. Alguns contos já estavam prontos e depois eu encontrei qualquer aspecto subjetivo ou mesmo objetivo que se relacionava a determinada pessoa, quis dedicar a ela, ou foi a pessoa que me contou uma história que serviu de base para algum conto do livro, porque ele entremeia, de certa maneira, fatos verídicos e outros completamente fictícios. Embora a leitura que a gente faça dos verídicos também resulte ficcional. Né? Mas essa questão do que é ficção e do que não é ficção, tudo é, né? E falando um Nós pouco... somos, enquanto pirandelianamente falando. Enquanto estamos aqui também diante das câmeras, somos muito ficcionais. Claro, sem dúvida. Mas voltando ainda um pouco para Lese, Sim. ou melhor, para o vestido de Lese, eu queria falar um pouco sobre a personagem Jussara, que em determinado momento veste justamente um vestido deste tecido, e isso se constitui como um renascimento da personagem. Eu queria que você, na verdade, explicasse um pouco essa articulação entre o renascimento e o vestido que você já acabou de falar, que é um tecido poroso, que tem espaço, abertura. Como é que se faz isso nessa personagem? Que coloca ela em contato, de certa maneira, com o mundo. Porque ela é uma personagem que vem de um universo fechado em todos os aspectos. E ela em si é fechada, ela é em si mesmada, né? E ela passa involuntariamente por um processo de tomada de consciência, né? Como a gente estava falando agora há pouco, de catarse e de redescobrimento ou de descoberta dela própria. Por meio, no caso, da possibilidade de se ver refletida numa obra, ou seja, em algo feito por ela, tecido por ela. Da mesma maneira como um autor tece um livro, ou um compositor tece a sua canção. É tudo vestido, é tudo cozimento, né? E ela produz, ela é autora, ela é dona daquilo, ela se apropria daquilo e depois se veste do vestido que não é dela, mas é mais dela do que de ninguém. Esse tipo de escolha, né, como você acabou de dizer, ela abdica daquilo que ela mais gostaria de fazer, justamente para se dedicar completamente ao trabalho dela, e isso traz um novo rumo para a sua vida. Eu percebi que há uma constância de personagens que têm que fazer escolhas muito difíceis, ou que não necessariamente têm um final feliz, né? Mas que Ao contrário, eu sou bastante trágico. Eles arcam com as consequências de escolhas que muitas vezes são duras. E, em certo sentido, assumem, então, uma responsabilidade, né? Por todas as consequências que virão. Justamente, como que você articulou isso de um modo de ser uma recorrente em todos os personagens? Eu não articulei. Eles são, como eu, obsessivos e neuróticos. Portanto, as temáticas são recorrentes, os símbolos são recorrentes. Claro que em determinado momento do processo de trabalho eu tomei consciência disso e tentei usar isso a meu favor. Mas o processo é quase todo muito intuitivo, quase todo. Tem grande parte de racionalidade, como é claro.
Mas, de qualquer maneira, isso que você fala é muito interessante sobre a questão da responsabilidade. Eles assumem, sim, uma responsabilidade, mas eu não tenho bem certeza se eles fazem escolhas. Porque o que está em causa, bom, isso desde os gregos, desde né, da Grécia clássica, da tragédia e tudo, o que está em causa é a questão da autonomia, não é? Da liberdade, em que medida a ação humana interfere no seu destino, não é? Eles liam isso de modo relacionado aos deuses, às divindades, ao Olimpo. Hoje nós temos outros signos. Pronto, mas de qualquer maneira, o que está em causa continua sendo isso. Em que medida nós somos donos do nosso futuro? Eu acho que essas personagens passam por reviravoltas profundas, que são tomadas de consciência, das quais elas não podem fugir. E por isso têm de assumir uma responsabilidade. Agora, opção, eu não sei. Tenho dúvidas. Não é um recurso retórico quando eu digo que eu não sei. Eu realmente não sei. Porque muita coisa se passou no terreno do subconsciente, da minha parte, eu digo. E às vezes eu prefiro que fique guardadinho lá. O trabalho do escritor é solitário. Quem foi que falou isso? Eu não acho. Provavelmente quem não escrevia, né? Acho que é a multidão. Tem uma frase que você cita, né? Na verdade, é uma epígrafe no livro, que é uma frase de Mário de Andrade, em carta de 24 de dezembro de 1943. Tô sabendo. E essa frase foi retirada de uma carta destinada aí ao jovem escritor, então, Fernando Sabino. Maravilhoso. E aí, a gente, né, essa frase que é belíssima, a arte é sempre uma proposição de verdade, por intermédio da beleza. Como é que você se apropriou dessa frase? Como é que você teve contato com ela e se apropriou? Como eu tive contato lendo a correspondência do Mário numa época em que eu tinha a veleidade de fazer uma biografia de Mário de Andrade. Felizmente, os deuses me impediram. Isso não foi, o projeto não vicejou. Era uma proposta de mestrado que eu tinha para o IEB, lá da USP, e não obstante as minhas notas e qualificações boas, fui bem no processo seletivo, mas não entrei na USP. E estou feliz onde estou. Acho que tudo acontece por alguma razão. E deixei de lado o projeto do Mário de Andrade. Mas, na época, eu vinha pesquisando muito sobre o Mário, sobre o modernismo, e lendo a correspondência dele com muita gente, me deparei com essa frase na antessala da minha psicanalista. E falei assim, foi o tema da minha sessão. Mas eu gosto da frase e achei que ela resume o meu pensamento em relação ao que é a liberdade do artista, de modo geral, não só do escritor. Talvez a autonomia, né? A gente tenta se enganar um pouquinho que tem alguma, pronto, fica mais satisfeito, Tiago, vou agora para o intervalinho, Mas tá já? certo? Já. Que E daqui a absurdo. pouco eu volto então com Tiago Sogaiar Bechara, autor do livro O Vestido de Lese. Não sai daí, o Arte Letra volta já. O Arte Letra está de volta e hoje eu recebo Tiago Sogaiar Bechara, com o livro de contos O Vestido de Lese. Bom, Tiago, o seu livro, ele tem algumas peculiaridades, né? Sim, algumas, para não dizer muitas peculiaridades, mas, na verdade, uma que eu gostaria que você tratasse é aquela que ocorre no conto A Casa da Frente. E por quê? Porque ele é dividido em prólogo, primeiro e segundo atos, né? Isso, de alguma forma, remete a uma apresentação teatral, primeiro ato, segundo ato. Eu queria que você falasse um pouco precisamente sobre isso, sobre essa aproximação com o teatro. Bom, a aproximação com o teatro, antes de pertencer à ideia do conto, é uma aproximação minha enquanto pessoa, né?
Eu sempre tive uma relação muito próxima com o palco. Te falei já que eu sou cantor e não sou ator, mas estudo, sou pesquisador de teatro e frequento o meio teatral até muito mais do que o literário. Se eu te disser que eu tenho amigos escritores, eu estou mentindo. Eu conheço muitos atores. Então, o meu métier de amizades e de intimidade de linguagem sempre foi muito próximo do teatro. E os signos do teatro, portanto, sempre estiveram também muito presentes na minha vida e no meu trabalho. Mas o meu segundo livro, eu tinha 17 anos, em 2014, chamava-se Encenações. E também era dividido em atos. E as poesias, era um livro de poesias, assim como o primeiro, o livro de estreia, também eram cenas. Eu não nomeava os poemas. Então, isso tudo eu estou te dizendo porque eu quero justificar de uma maneira uma certa intimidade e afetividade que eu tenho para com o universo do palco, e especificamente com o universo teatral. Para além disso, o conto justifica essa divisão, primeiro porque eu sou moleque, né? Eu gosto de brincar e de trazer referências, e às vezes até um pouco irresponsavelmente, mas eu me dou algumas liberdades. E segundo, porque a ideia da casa da frente é a imagem que eu tinha, né? Da casa da frente. É uma casa da frente real, essa casa existe, é a casa da frente da minha casa, no Paraná, onde eu passei uma parte da minha infância, né? Como vizinhos que éramos, e ela tinha qualquer coisa de dramática no sentido etimológico da palavra drama, de ação e de ação teatral, né? Porque, primeiro porque ela era a minha paisagem, e eu estava na minha plateia, lá de casa, eu via aquela casa do outro lado, ela era o proscênio. Segundo, porque a minha imaginação invadia aquela casa de uma forma que era quase como perscrutar um bastidor. Tinha qualquer relação ali que eu também não sei te dizer muito bem qual é, que me fez intuitivamente chegar a essa ideia de um espetáculo humano que está sendo assistido, e as pessoas que moravam nessa casa hoje são falecidas, mas eu tenho amizade com os filhos e netos dos donos da casa até hoje, e o conto, não esse, mas um outro conto, é dedicado inclusive a ela, né, a Maria Olívia, no segundo ou terceiro conto do livro, agora já não me lembro, mas é por aí, é por aí. A gente percebe em todos os seus contos, mas eu vou destacar um especial, em que há uma riqueza muito grande de detalhes, mas que são detalhes que fazem como que se coagissem o leitor a desenrolar uma cena mental, né? A desenrolar todos aqueles detalhes. Ele precisa, de algum modo, desenvolver as imagens daquilo que você narra, né, nos contos. Eu gostaria, então, de mostrar para os telespectadores isso de uma maneira mais concreta, né? E por isso eu selecionei esse conto, que é o segundo conto, O Boi no Telhado, e eu vou ler um trecho para isso ficar mais auditível e para que a gente use justamente essa imaginação. Como aquele quadro de duas existências, a mulher e o chão, se compunha na fusão das matérias podres que estiveram sempre ali, dentro dela. Ele, afinal, dormira ao lado de todo aquele horror repulsivo durante anos, sem pressentir que seus filhos foram gerados em meio a essa massa remota, a esse bolo amorfo de intestinos e fezes. Coubera nela tudo. E ela, efetivamente, quem fora? Onde estava, agora que só restavam seus por-dentros? O corpo ali, esquartejado pela soberania do vento, era em si mera substância. Mas e ela? Aí continua. O onde estava, para mim, é até mais importante do que quem era. É uma sensação horrível a de olhar uma pessoa morta e não haver nada ali. Onde é que foi parar? Mas é um conto muito duro. Para mim é um conto muito duro. Não de ser escrito, porque ele veio num jato,
de alguma camada muito funda que eu não sei qual é, não sei de que lugar saiu, mas saiu com muita espontaneidade porque foram 2 sonhos que eu tive e que se justapuseram numa elaboração estética, literária muito sutil. Quer dizer, linguisticamente o conto não é nada de outro mundo, mas o que ele apresenta na justaposição das 2 cenas é muito perturbador para mim. Espero que o leitor sinta algo, algo, não sei o quê. Enquanto leitor, eu posso te dizer que a linguagem, você disse a linguagem não é grande coisa nesse sentido, né? Não tem grandes elaborações, ela é nua. Mas é uma linguagem que é uma metaforização ou uma literalização, melhor dizendo, da metáfora. Então, a linguagem, esses por dentros, isso pode ser compreendido metaforicamente por dentro de mim, Claro. de uma maneira muito metafórica, mas ao mesmo tempo isso é literal, porque esse por dentro é víscera. E concreto, exatamente. E eu acho que esse jogo entre a metáfora e a literalização dessa metáfora é muito presente. E, nesse sentido, também foi um conto bastante perturbador para mim. Eu te digo que eu fiz o conto deitado na cama, em 15 minutos, no bloco de notas do celular. E é dos contos que marcam o meu trabalho, pelo menos para mim, é um divisor de águas, de linguagem. Ele é muito importante para a minha vida, esse conto. E eu tenho tido respostas que me levam a crer de uma maneira ou de outra que a minha intuição em relação a ele não está totalmente equivocada. Um pouco só. Bom, Tiago, eu gostaria que você agora falasse um pouco sobre as suas inspirações femininas. E por quê? Porque as personagens femininas, elas são extremamente fortes, extremamente importantes, né, nesse cozimento do livro. Como a Jussara, que a gente está falando recorrentemente do Vestido de Lese, mas também a Oníria, a outra personagem, a Teresa. As figuras femininas, elas são... O que elas são para você, na verdade? Você tem realmente uma predileção? Você foi muito inspirado por figuras femininas? Não sei se predileção é a palavra, mas eu tenho, sim, uma pleiade de mulheres muito fortes na minha vida. Minha mãe, minha avó, tias, amigas, grandes atrizes do teatro brasileiro, que são minhas amigas muito próximas e com as quais eu aprendo diariamente. As mulheres no livro, você tem toda a razão, são muito presentes e todas elas muito fortes. A Oníria é uma ópera, não é? A Oníria é uma ópera. A força dessa criatura é uma coisa que a mim me espantava enquanto eu escrevia. Tinha qualquer coisa nela que eu falava, ela existe. E existiu mesmo uma mulher no Paraná muito parecida com ela. A história é baseada numa figura concreta. Como a Teresa também. Como a Teresa. Jussara não. Jussara é toda minha. Toda minha é mentira. Mas isso é um segredo. Você falou um pouquinho antes sobre sua pesquisa, né? Você falou também que faz pesquisa sobre teatro. Enfim, na verdade você está fazendo um mestrado agora em Portugal, não é? Na área justamente de estudos de teatro, sobre Fernando Pessoa. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco da sua pesquisa, sobre essa pesquisa em Portugal, por que Portugal, Fernando Pessoa e o teatro, como é que isso se configura? Bom, vamos lá. Minha pátria é minha língua. Quem foi que disse isso? Bernardo Soares? Acho que foi, não estou bem certo de que seja, mas acho que sim. Minha pátria é a minha língua. Portugal, por isso. Eu queria falar o português. Primeiro porque eu falo mal outros idiomas, confesso. Mas não é só por isso. É o meu trabalho, é o meu modo de respirar. Eu escrevo desde os 7 anos de idade, nunca quis ser escritor, nunca quis publicar absolutamente nada. Era o meu modo de compartimentar o mundo para conseguir habitá-lo de modo minimamente plausível. Uma consciência duríssima da minha finitude, desde muito criança. Assim, um dia eu não vou ter mais os meus pais e um dia eu não vou mais existir. Essa consciência matou grande parte da minha pureza de criança e, por outro lado, me deu
um ganho, né, que tem, de certa maneira, talvez tenha compensado isso, não sei dizer ao certo. Mas Portugal tinha a ver com um desejo muito grande de sair de casa para alçar voo, para vestir a minha própria lese, para respirar a minha própria pele, viver fora do meu país, longe dos meus pais, sou filho único, isso diz muito, e poder pesquisar temas que para mim já eram muito caros pela minha personalidade. E Portugal tem o fado, que é para mim filho legítimo da tragédia grega. A gente está aqui falando muito de tragédia e o meu tema de mestrado é heranças clássicas, mas mais especificamente trágicas, na obra teatral do Fernando Pessoa. Eu fui investigar uma peça específica dele, que é o Marinheiro. É o único texto dramático do Pessoa que foi finalizado. O resto ficou tudo em meio. E por isso a escolha do Marinheiro, né? É o texto que ficou finalizado e que ele fez questão de publicar em vida. O que, em se tratando do caos que era a mente deste homem, é muito significativo acerca do que ele atribuía de valor estético para a peça. Porque ele se empenhou em publicar, coisa que ele fez com pouca coisa, né? Face à vastidão da obra inédita do Pessoa, inédita no momento em que ele morreu, quero dizer, claro, hoje está grande parte publicada, embora não tudo, né? Mas ele fez questão de publicar o Marinheiro. Então eu me encontro com a questão da autonomia, da tragédia, me encontro com o meu amor à obra do Pessoa, que para mim é o maior poeta do mundo, e me encontro com o fado, com o meu fado, com os meus fados. Em Portugal, podia ser outro país? Com certeza não. Está explicado? Tiago, eu vou ter que encerrar a nossa conversa. Foi um prazer imenso ter você aqui no Arte Prazer Letra. foi todo meu. Espero que você volte aqui com o seu próximo projeto. E com o tema de doutorado, que também já está, o Tejo já anuncia, lá no ótimo. horizonte. A gente espera, você estando aqui no Brasil, a gente quer muito te receber aqui no Arte Letra. Com certeza vai ser um prazer imenso também para os nossos espectadores. Obrigadíssimo, bem-ajam. No programa de hoje eu conversei com Tiago Sogaiar Bechara, escritor e autor do livro de contos O Vestido de Lese. O Arte Letra fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!